Hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema da liderança e queria fazer algo diferente. Como sabem, a Escola de Gestão da Vida também tem como principal atividade extrair da Escritura princípios para a nossa vida. Deixe-me lhe dizer uma outra coisa. Fique até o final desse vídeo, porque a conclusão dele é mais importante do que o próprio vídeo em si. A gente não pode começar um livro pelo final, e também não é para prender a sua atenção aqui até o final, mas porque a conclusão é muito importante. Deixe-me usar um texto que eu considero interessantíssimo e que dentro dele nós podemos extrair princípios excelentes de liderança. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 ao versículo 28, diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, cidades importantíssimas, chamado Apolo, homenagem inclusive ao deus Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os que estavam ali, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Um texto da Escritura. O que esse texto tem a ver com liderança? Deixe-me lhe dizer. Eu chamo isso de as características do líder Apolo. Quais são as principais características do líder Apolo nesse texto? Em primeiro lugar, ele tinha uma comunicação adequada. A expressão aqui, ele era eloquente, é interessante, porque eloquente é a forma de falar ou escrever fluente. A forma de falar ou escrever fluente, preciso, elegante, persuasivo. Portanto, ele era um homem de boa ou de excelente comunicação. Essa é a primeira característica, comunicação adequada. A segunda característica, ele tinha domínio do seu material de trabalho. Ele era poderoso, como diz o texto, nas Escrituras. Ele tinha domínio do seu material de trabalho, ele conhecia o assunto sobre o qual ele falava, o material que usava para o seu trabalho, podemos dizer assim, ele conhecia muito bem. A terceira, a expressão fervor, ele era fervoroso, é a mesma que podemos usar hoje como energia. Ele era uma pessoa com energia, positivo, ele era cheio de energia. Ele não desistia, ele não desanimava, ele tinha ânimo, ele tinha energia. A quarta característica, suas limitações não eram impedimentos para suas realizações. Há uma expressão no texto que diz, ele fazia tudo o que fazia, conhecendo apenas o batismo de João. Ele tinha uma limitação, seja histórica, seja sociológica, seja de conhecimento, ele tinha uma limitação. Mas essa limitação não o impedia de realizar o que precisava ser realizado. A quinta característica, ele era tratável. A expressão que ele foi levado à parte pelo casal e o ensinou com mais precisão acerca do que ele deveria estar falando e fazendo, ele aceitou. Isso é característica de alguém tratável. Sabe como é que a gente chama isso hoje? É um aprendiz. Ele está sempre aprendendo, sempre disposto a aprender, nunca rejeitando que outras pessoas possam lhe ensinar alguma coisa. A isso eu chamo alguém tratável. Sexto lugar, ele era alguém útil em qualquer lugar ou função. Quando ele chegou onde ele precisou chegar, ele auxiliou ali os que precisavam de auxílio em qualquer função que tivesse que ser feita. E por último, a sétima característica deste
do líder Apolo, ele tinha coragem. Em 2 lugares a expressão é ousadamente, ousadamente, com poder. Então, era alguém corajoso. Por que eu disse que a conclusão é mais importante do que o próprio vídeo? Se eu não tivesse iniciado este vídeo de hoje com um texto da Escritura e tivesse mencionado a você essas características, comunicação adequada, sem usar o texto da Escritura, você sabe que hoje é necessário ter comunicação adequada. Todo mundo fala disso. Isso é reconhecível. Se eu dissesse hoje que você precisa ter domínio do teu material de trabalho, isso é aceitável em qualquer lugar. Se eu dissesse hoje que você precisa ter energia, ser uma pessoa disposta, diligente, tranquilo também. Se eu dissesse hoje que tuas limitações não são impedimentos para você realizar o que você precisa realizar, perfeito. Perfeito. Se eu dissesse hoje que você precisa ser um aprendiz, alguém tratável, que está sempre disposto a aprender alguma coisa nova, perfeito também. Se eu te dissesse hoje que você pode e deve ser útil em qualquer lugar onde você está, mesmo no seu local de trabalho, mesmo na função que você desenvolve hoje, talvez a função que você desenvolva hoje não é o teu sonho, não é aonde você sonhou estar, nem aonde você está destinado a estar, mas você sabe que estar fazendo o que é necessário ser feito hoje é um momento, por um tempo necessário, mas é necessário que você passe por isso, desculpa a redundância, mas é necessário que você passe por isso, você passe por esse processo, você seja útil onde você está, para que você possa galgar novas posições. Também isso é perfeito. E por último, se eu dissesse que hoje você teria que ser uma pessoa que tem coragem e ousadia para empreender, para fazer o que você precisa fazer, realizar os teus sonhos, os teus projetos, tudo isso você não rejeitaria, ninguém rejeitaria, se eu não tivesse inicialmente usado um texto da Escritura. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o resumo, a síntese de tudo isso que nós estamos fazendo aqui na Escola de Gestão da Vida é dizer a você que a Escritura tem os princípios espirituais e práticos para que você possa ser excelente em tudo que você faz na vida. Está aqui uma prova. Se eu não tivesse usado a Escritura, e se eu tivesse mencionado apenas essas características, seria já algo extraordinário. Mas de onde eu tirei isso? Eu tirei isso do texto da Escritura. Até a próxima Escola de Gestão da Vida.